Como vão, jovens? Sejam todos bem-vindos à nossa playlist de linguagem e programação de aluno para aluno. Então, aqui vamos falar sobre linguagem e programação porque não faz sentido ter um canal que fala que o nome é Código de Estudo e não falarmos de códigos literalmente. Então, estas aulas vão ser encaminhadas para alunos que tenham programação na escola ou na faculdade e também para ti também que quer aprender a programação, né? Quer aprender especificamente a linguagem C programação. Então, neste primeiro vídeo vamos falar de uma coisa muito importante que é a lógica de programação. Mas primeiramente vocês têm que saber o que é uma linguagem de programação. Uma linguagem de programação, lembrando que existem várias linguagens de programação, assim como existem várias línguas ao redor do mundo, vários idiomas. Então, vamos dizer que a linguagem de programação é mais um idioma neste grande mundo, só que num universo diferente, num universo tecnológico, tá certo? Uma linguagem de programação é uma forma que temos de comunicar com a máquina ou com o computador, para que ele possa nos entender e resolver o problema que temos. Eu estou falando para vocês em português, então, mas eu vou vos ensinar, vamos aprender juntos, isto é, vamos aprender juntos. Conforme eu vou aprendendo, eu vou passando aqui para vocês. Então, vamos aprender a linguagem C de programação. Então, vamos aprender mais um idioma, que é um idioma que vamos falar com o computador. Existem vários outros, o Python é uma linguagem de programação, o C#, o C++, o PHP e assim adiante, tá bem? Essas aqui são linguagens que chamamos de linguagens de alto nível e eu vou falar para vocês sobre esses tipos de linguagens num outro vídeo, mas basicamente uma linguagem de alto nível é uma linguagem que se aproxima mais da linguagem humana, não é? Então vocês não vão ter tanta dificuldade em entender essa linguagem, porque está mais aproximada da linguagem que nós estamos acostumados, tá bem? Então, vamos passar para a lógica de programação. Para estarmos a entender realmente, saber programar, vamos ter que saber a lógica. O que é a lógica de programação? A lógica de programação nada mais é do que a capacidade de produzir passos lógicos para resolver um determinado problema. E eu quero que vocês imaginem que o computador é uma criança. Ele está crescendo, então ele não sabe nada, só que tem um porém. Ele é diferente de um humano. Uma vez sabendo alguma coisa, ele assimila aquilo e nunca mais esquece, tá bem? E ele consegue resolver problemas numa velocidade extremamente absurda, tá bem? Eu posso dizer-te para fazer uma soma de milhões a dividir por milhões sobre centenas, tá certo? Mas isso pode ser difícil. Para o computador, fazer cálculos extremamente enormes é bem fácil. É só ensinar o que é fazer um cálculo que ele vai resolver aquilo. Essa é a diferença. Ele não sabe nada, mas uma vez sabendo uma coisa, ele sabe muita coisa. Ele consegue fazer aquilo que pediste, tá bem? Então, lógica de programação é basicamente isto e vou dar um exemplo, porque a partir de hoje vamos pensar de forma lógica, tá bem? Deixa eu mudar a câmera aqui. Então, vamos aos nossos exemplos. Temos aqui dois cubos, tá bem? Temos aqui um 3x3 e temos aqui outro puzzle que é o Kilomix. O que é que acontece? O meu trabalho, como sendo o computador neste momento, é resolver os cubos que não estão resolvidos. Então vamos seguir os passos que estão na tela. Se esse cubo aqui, por exemplo, tiver resolvido, eu não vou resolvê-lo. Mas caso ele não tiver resolvido, eu vou resolvê-lo como sendo o computador. No caso, este cubo está resolvido, não vale a pena resolvê-lo. Não faz sentido resolver um cubo já resolvido. Então a nossa instrução termina aqui, tá certo? Então vamos analisar o nosso 3x3. O 3x3, ele está resolvido? Não. Então, resolver. Então vamos resolver como sendo o computador. Então, resolvendo o cubo, a minha instrução já terminou. Então foram passos lógicos. Se não estiverem resolvidos, resolvo-os. Caso estiverem resolvidos, acabou a instrução. Não precisa resolver porque não faz sentido. No próximo exemplo temos aqui um cofre e temos aqui uma moeda, tá bem? O meu trabalho como sendo computador é executar os passos que estão na tela. Então, são dois passos. Primeiro, pega a moeda, eu sou o computador, foi-me ensinado a pegar a moeda. E o segundo passo, coloca a moeda no cofre. Opa!
esse foi aquilo que foi-me ensinado, é pegar a moeda, o primeiro passo, e colocar a moeda no cofre, que é o segundo passo. Lembrem-se que o computador é uma criança, ele não sabe aquilo que você não o ensinou. Então, vamos repetir isso de uma forma lógica, com passos coerentes, com passos que realmente fazem sentido, está bem? E ensinar ao computador tudo aquilo que ele precisa aprender para resolver o nosso problema, está bem? Então, corrigindo esses passos, aparece aí na tela. Se o cofre estiver aberto, pega o dinheiro, coloca no cofre e fecha o cofre, está bem? No caso, o nosso cofre está fechado. Se não, ou caso o cofre estiver fechado, não é? Abre o cofre, pega o dinheiro, coloca no cofre e fecha o cofre. São passos lógicos e vamos resolver isso. O cofre está aberto? Não, ele está fechado. Então o que é que fazemos? Primeiro passo, abrir o cofre caso ele esteja fechado. Então, segundo passo, pegar o dinheiro, colocar no cofre. Pronto, e o último passo, feche o cofre. Então foram passos lógicos para resolver esse problema ou para alcançar o nosso objetivo, que era colocar o dinheiro no cofre. Assim é o computador, ele aprende aquilo que foi ensinado e usa aquilo que foi ensinado, mas aquilo que não lhe for ensinado, ele não sabe, tá bem? A lógica de programação está em todas as coisas que fazemos no nosso dia a dia. Por exemplo, podemos fazer um experimento de quando levantamos, não é? Quando estamos a ir para a escola. Como é que funciona todas as tarefas que fazemos antes de ir para a escola? Funciona da seguinte forma. Por exemplo, eu se levanto às 6 horas, eu vou dizer o seguinte. Quando for 6 horas, ou caso, se for 6 horas, eu vou levantar e eu vou arrumar para ir para a escola. Caso ainda não é 6 horas, não são 6 horas, então eu vou continuar deitado. Mas caso são 6 horas e há frio, eu vou continuar deitado porque está com frio e a cama está muito boa, não é? Então são todas as coisas são tão complexas que às vezes acabamos por desprezar essas lógicas, está bem? Mas tente analisar todas as coisas que faz no teu dia a dia de uma forma lógica. Caso já são 9 horas ou 10 horas, não sei que horas vais deitar, eu vou deitar. Mas caso ainda são 6 horas da tarde, não é? Eu vou continuar a fazer as minhas coisas. Tá certo? Então, todas essas coisas que fazemos no nosso dia a dia são lógica. Na próxima aula vamos dar início à nossa linguagem de programação. Aguardo por ti na próxima aula, onde vamos introduzir lá na nossa máquina também a linguagem de programação em C e vamos aprender do zero como programar em C. Tá bem?